Olá, eu sou o Kaká Takahashi, diretor do MIMA e coordenador da Rede de Sustentabilidade. Estivemos agora, no mês de novembro, em Cali, na Colômbia, onde acontece a COP16, a COP da Biodiversidade. Nós vamos falar um pouco com vocês sobre o que nós vimos por lá. Para quem não sabe, a COP da Biodiversidade é a conferência da ONU que trata da natureza, dos recursos naturais. Há algum tempo atrás, algumas centenas de pessoas participavam dessa COP, mas nesse ano, alguns milhares de pessoas estavam lá em Cali, na Colômbia. E não precisa dizer por quê, né? Tudo que está acontecendo com a nossa natureza, os impactos que estão acontecendo, visíveis, né? E sensíveis, sobretudo, dão conta do quanto é importante a gente estar cuidando adequadamente do uso dos recursos naturais. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a COP, que é a COP16, nós vamos disponibilizar o link aí para vocês e vocês vão poder obter maiores informações a respeito dela. E esse ano, essa COP começou com essa grande discussão, que é como financiar tudo isso que precisa ser feito para efetivamente a gente cuidar adequadamente dos recursos naturais. E quando a gente está falando em uso dos recursos naturais, a gente também está falando das pessoas que estão nesse ecossistema todo, as pessoas que trabalham junto aos recursos naturais. Se fala hoje da necessidade de algo em torno de 700 bilhões de dólares para financiar tudo que precisa ser financiado para efetivamente a gente usar adequadamente os recursos naturais que nós temos à disposição. Quando nós falamos em financiamento, a gente sempre está falando também em riscos. Isso tem muito a ver com o nosso mundo, o mundo do mercado de capitais. E é por isso que é importante a gente estar sabendo o que está sendo discutido, o que está sendo proposto, o que está se falando sobre isso. A gente tem que efetivamente inserir o mercado de capitais, porque quando a gente fala em perda da biodiversidade, a gente está falando em riscos sérios, não é? E não precisa ir muito longe, é só verificar o que está acontecendo com o desgaste que a gente está provocando na biodiversidade. Então, nós estamos tendo secas em excesso, chuvas em excesso, e nós estamos tendo verdadeiras catástrofes em torno do mundo. Isso traz uma nova perspectiva de risco para os negócios, para o mercado de capitais, para os financiamentos, para os negócios e assim por diante. E daí a necessidade de nós estarmos muito inseridos nessa agenda. Não é uma agenda nova, mas é uma agenda que vem ganhando uma dimensão com o mundo que nós vivemos aqui no mercado de capitais. Quando a gente fala em riscos, a gente também está falando em como mensurar esses riscos, como dar transparência a esses riscos, como trazer informações a respeito desses riscos. Há quem diga que nós já temos muitas informações, mas o que falta é padronização, o que falta é credibilidade, consistência. Então, informações que efetivamente também possam trazer comparabilidade entre aquilo que está sendo avaliado, está sendo analisado, que empresas que estão efetivamente implementando aquilo que precisa ser implementado, quais são as estratégias relacionadas ao uso adequado dos recursos naturais, à conservação da biodiversidade, o que as empresas têm feito e como elas têm demonstrado isso. Para ilustrar essa questão da importância das informações, da transparência, nós tivemos recentemente a CVM 193, que trata exatamente do IFRS, S1 e S2, das questões climáticas. Então, nós já temos aí um calendário definido de quando as empresas precisam estar adequadas a esse padrão de informações, para seguir, na verdade, esse padrão. E, com certeza, esses frameworks também vão vir para a questão da biodiversidade. A gente já tem o TNFD, né, que é um padrão que a gente tem no mercado, e quem sabe mais para frente ele se torne um framework para isso. Há quem diga também que há um caminho natural para que isso se torne regulado o mais breve possível. Nós falamos de riscos, nós falamos de informações, e isso tudo leva a oportunidade. Então, as necessidades de financiamento que nós temos, né, com relação
a biodiversidade, também representa uma grande oportunidade. E para fazer com que essas oportunidades efetivamente sejam endereçadas, ou seja, para que a gente financie isso, nós precisamos de instrumentos e nós precisamos, obviamente, de quem faça esse trabalho. Então, um ponto que muito se discutiu é quais seriam os modelos ideais para você fazer esse financiamento que é necessário. Claro que não existe só um modelo, também houve um consenso, né, na maioria das discussões sobre a não ter uma fórmula mágica, não ter uma bala de prata para viabilizar tudo isso. Mas, com certeza, há necessidade de uma participação pública bastante importante para que aí sim o setor privado também possa participar. Ou seja, é um modelo do tipo do blended finance, do qual nós já falamos bastante, a gente tem feito boas conversas a respeito disso, mas parece que são modelos interessantes para esse financiamento. Então, falou-se muito num fundo global, obviamente, e aí sim um compromisso, né, dos países desenvolvidos em auxiliar os países emergentes, os países em desenvolvimento, porque efetivamente as grandes oportunidades de conservação e uso adequado da biodiversidade estão nesses países. E também você vai estar contribuindo com as questões sociais que envolvem esse tipo de contexto de ecossistema. Para nós aqui, como Ambima, como Associação de Mercado, são as conexões que nós pudemos fazer, as conversas que nós pudemos ter nesse evento que aconteceu lá em Cali, na Colômbia. Então, falamos com o mercado, não só o nosso, vimos exemplos do que está sendo feito em outras geografias, e é interessante também notar que algumas palavras são muito comuns. Colaboração, integração, foram palavras frequentes na maioria dos eventos que nós vimos. São palavras fortes e como um caminho para que a gente consiga endereçar esses desafios que nós temos pela frente. E aí, claro, no campo das informações, seria bastante legal aqui lembrar para vocês, né, que lá na COP nós fizemos um anúncio muito relevante. A Ambima faz parte do conselho do board do GFunds, que é uma iniciativa global, e dentre as várias frentes que nós temos lá no GFunds, uma das principais é exatamente trazer informação, trazer letramento, trazer conhecimento. E lá nós anunciamos uma coisa que às vezes parece não tão relevante, mas que tem uma importância muito grande, que é a tradução dos materiais do GFunds para o português e para o espanhol. Por que a tradução é importante? Porque a tradução dá acesso, a tradução dá uma democratização de informações, dá padronização de informações, traz uma série de benefícios de uma forma muito mais fácil do que quando você não tem o material traduzido, e acelera o processo de conhecimento das pessoas sobre o assunto. E retrata exatamente o espírito que nós precisamos ter para endereçar agendas tão desafiadoras e tão urgentes, como é a questão da conservação da biodiversidade. É colaboração, é integração, é sem protagonismo, nós todos sermos donos dessa agenda e colocarmos ela para andar efetivamente.